Senhor meu Deus, faça a Tua vontade em nós no dia de hoje. Amém. Graça e paz, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa oração que eu fiz no início do vídeo é uma oração modelo. Modelo nosso, modelo meu, modelo teu, modelo cristão do século 21, mas não o modelo de Deus. Essa é a oração que costumamos fazer corriqueiramente, cotidianamente, em nossos lares, em nosso emprego, em nossa igreja. É uma oração de visibilidade. É uma oração que muitas das vezes fazemos meio que no automático e pedimos a Deus: Deus, faz Tua vontade, cumpre o Teu querer, venha o Teu reino sobre nós. Deus, nos leva a cumprir os Teus propósitos. São orações assim que costumamos fazer no meio do público, no meio dos irmãos, no altar de nossas igrejas, ao ministrarmos louvores, ao iniciarmos reuniões. Mas, querido, Deus me levou a um questionamento enquanto eu buscava estar com Ele. E Ele me questionava dizendo: você sabe a minha vontade? Porque orar pedindo a Deus que cumpra a sua vontade é fácil, mas não é tão fácil saber qual é a vontade de Deus. Por que não é tão fácil, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Porque a vontade de Deus não se descobre numa oração modelo humano, mas se descobre numa oração modelo divino. Descobrir a vontade de Deus não se descobre por meio de poucas palavras de olhos fechados, mas descobrir a vontade de Deus se descobre quando cumprimos Mateus capítulo 6, no verso 6, o qual o texto bíblico nos convida por meio de Jesus Cristo, dizendo que nós, quando fôssemos orar, deveríamos trancar a porta do nosso quarto e falar em secreto ao nosso Deus que vê secretamente, e Ele nos responderia. O Senhor também me levou a pensar sobre Moisés. Moisés recebeu uma convocação. Diante da sarça ardente, ele é convocado a libertar o povo de Israel cativo no Egito. Moisés recebe instruções de Deus. Moisés é convocado e ele aceita essa convocação. Ele se apresenta como bom soldado de Cristo. E Moisés, ele recebe instruções sobre quando ir, como ir, em nome de quem ir e o que dizer. Moisés está caminhando segundo a vontade de Deus. Moisés vive um dia após o outro no seu ministério, cumprindo a vontade de Deus. O grande problema é que nós, nos nossos tempos, temos vivido os nossos ministérios, a nossa vida cristã, o nosso envolvimento com a igreja, pedindo ao Senhor: faça a tua vontade. Mas não buscamos ao Senhor no secreto. Não comparecemos à convocação feita por Ele na intimidade, porque é na intimidade que se descobre a vontade. E na visibilidade do público se vive a vontade. Na visibilidade do público, isto é, na oração de
altar, na oração de púlpito, na oração de ministrações de louvor, nos encontros, nas reuniões, não se ora pela vontade. Se vive sim a vontade, mas na oração da intimidade, no secreto, ali se descobre a vontade. Mateus 6, no verso 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Querido, para viver essa vontade, precisa primeiro se descobrir qual é a vontade. É óbvio que Deus tem uma vontade estabelecida, uma vontade geral para todo ser humano, uma vontade geral para toda a sua igreja. Mas eu falo de algo mais íntimo, mais pessoal, algo mais relevante para o dia de hoje. Uma coisa é saber a vontade toda de Deus no sentido do que Ele espera, do que Ele quer da sua igreja. E uma outra coisa completamente diferente é saber qual é a vontade de Deus para hoje, qual é a vontade de Deus para este mês, qual é a vontade de Deus para agora, qual é a vontade de Deus nesse exato momento para a sua vida, onde Deus quer te levar no dia de hoje, o que Ele quer fazer por meio da sua vida no dia de hoje, a quais pessoas Deus pretende socorrer, responder por meio da sua vida hoje. Por isso é necessário estar diante de Deus todos os dias, no silêncio do nosso quarto, na intimidade do Senhor. Ali Deus estabelece os seus planos, Ele abre a sua planilha de execução diária. Ali nós sabemos, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da intimidade e por meio da meditação, isto é, um tempo em silêncio com Deus, qual é a sua vontade para o dia de hoje. Queridos, quando nós somos contratados numa empresa, se não for o patrão, alguém daquela empresa é designado para nos dizer quais são os nossos deveres. No geral, alguém se apresenta e diz: olha, sua função aqui é esta. Mas se essa pessoa, empresa, quero dizer, o seu patrão ou a pessoa designada para dar, para direcionar, para apontar caminhos, naquele dia apresenta uma nova vontade, uma nova necessidade, uma nova demanda, aquele funcionário então vai cumprir aquela demanda para aquele dia. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não basta orar pedindo a Deus para fazer a tua vontade, mas sim nós devemos orar a Deus, estar com Deus, ver a face de Deus para compreender a sua vontade no secreto e na visibilidade da congregação e dos santos, vivermos então a vontade. Podemos orar sim, pedindo a Deus que cumpra a sua vontade, diante de uma reunião, de um encontro, de um culto, de um novo dia que Deus nos concede. Mas quando fizermos essa oração, pedindo a vontade de Deus, o cumprimento dela, que antes tenhamos estado com Ele na sua sala secreta, da onde os projetos, os planos e os propósitos são apresentados, estabelecidos, e ali sim Deus dá também as estratégias para cumprirmos a sua vontade. Viva hoje a vontade de Deus. Não sejamos, pois, como hipócritas,
que oram em praças públicas, nas esquinas, a fim de serem vistos. Mas busquemos ao Senhor na intimidade do nosso quarto, na intimidade do secreto, para descobrir a vontade. E na comunidade dos santos, coloquemos a vontade em prática. No cotidiano, na nossa escola, no nosso emprego, coloquemos a vontade em prática. Que Deus te abençoe. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.